Incrível. E a gente queria saber também um pouquinho dessa questão do processo criativo em si. Para criar o que está ali, você deu uma adiantada de que utilizou muito o seu próprio dia a dia, já que não tinham outras obras para servir, né, de inspiração, nem de referência. Então, esse processo criativo levou em consideração a sua carreira corporativa, o seu dia a dia de trabalho. Como foi essa questão do processo realmente de criar o que você ia colocar dentro do livro? Sim. Olha, na questão de conteúdo, eu tinha muita coisa na minha cabeça. Tá? Muita, assim, uma experiência que eu tinha passado desde o meu início de carreira, né? Da minha forma de gestão de pessoas, uma série de coisas que deram certas, outras que deram erradas, né? Coisas que eu fiz e depois eu tive que refazer, tive que melhorar. Depois, toda a experiência que eu tive com relação à gestão da gestão da qualidade, gestão empresarial. Então, eu tinha muita coisa para agregar no trabalho mais recente, que tinha sido a questão do compliance. Tá? Mas, seja qual for o tema, tá? E aí eu tinha que pegar tudo isso e começar a criar algo novo. Né? Então, qualquer tema, qualquer coisa que eu penso em criar, e aí vale para tudo. Primeira coisa que eu faço, eu tenho que... Aí é uma coisa minha, muito pessoal, tá? A primeira coisa que eu faço é tentar visualizar a floresta toda. Tá? Tentar enxergar o todo e ver o que é que eu quero inventar, o que é que eu quero construir. Tá? Não faz mal que seja uma visão precária, mas eu preciso saber o que eu quero, onde eu quero chegar, e depois eu começo a buscar elementos para inventar aquela coisa que eu vou fazer naquele momento. Então, nesse momento, a melhor coisa é deitado no sofá. Né? Luzes apagadas, né? Silêncio, né? Celular desligado, nada de e-mails, nada de WhatsApp, né? Ninguém para desviar a minha atenção, né? Isso também é muito importante, né? Para você começar a colocar as ideias de uma determinada lógica na cabeça, depois que eu vou para o papel. Tá? Então, eu já sei mais ou menos, assim, muito rudimentar, e aí eu vou para o papel e começo a colocar alguns tópicos, tá? Palavras-chave, tá? Né? Jogadas que vão formar uma estrutura, vão formar um esqueleto. Tá? E eu costumo fazer muitos desenhos. Eu faço muitos diagramas. Né? Uma caixinha que se conecta com a outra caixinha, input e output, o que vai daqui, o que vai para lá. Tá? Aliás, vou contar vou abrir parênteses e eu já fecho já. Tá? Já falei que ia contar um monte de história, né? Eu nunca me esqueço de um desenho que eu fiz num projeto lá em meados da década de 90, né? E era para representar um novo processo de promoção e vendas de diversas áreas de segmentos de negócios lá na Siemens, onde eu trabalhava, né? E os meus amigos que estavam trabalhando no projeto junto comigo, eles olharam para aquela cartolina depois, quando eu cheguei com ela pronta, né? Eles não só não entenderam nada daqueles rabiscos, as caixinhas interligadas e tudo mais, como apelidaram a minha obra de Mapa do Inferno. Né? Tá? Só eu entendia. Tá? Então, fecha parênteses só para vocês terem uma ideia, né, de como que as coisas funcionam na minha cabeça. Se alguém quiser roubar minha ideia, não tem problema, não vai entender. Tá? Então, eu não tenho essa preocupação com a segurança da informação. Isso aqui não tem. Então, fechando parênteses e retornando ali para o modelo criativo. Tá? Só depois disso, que eu já tenho lá os rascunhos, os desenhos, aí eu vou para o computador. Tá? Hoje, né? Antigamente não tinha, mas agora eu vou para o computador e começo a fazer o recheio dos tópicos. Eu não uso post-it, não uso celular, não uso caderninho, não uso gravação, não uso nada disso. Tá? Eu não me dou bem com isso. Tá? Resumindo, reflexão, papel, rascunho, desenho, e aí eu vou para o recheio. Claro que à medida que o projeto vai ganhando corpo, tem ideias novas que vão surgindo, outras ideias que acabam se mostrando inadequadas, elas são abandonadas, outras são modificadas.
aqueles tópicos iniciais acabam, um se funde com o outro eu elimino, aparece um novo. Então, aquele esqueleto inicial, ele muda muito com o andar do projeto, mas sem aquele esqueleto inicial, a coisa não funciona. Tá? Então, esse é o meu modelo, assim, padrão de criação de qualquer coisa. Qualquer coisa que eu vou criar, inclusive soluções que eu tenho na Compliance Total, eu tenho muitas soluções inovadoras, aí, coisas diferentes, elas são criadas dessa maneira. Tá? Dessa maneira como eu falei para vocês. Então, aí, o livro. E o livro, né? A coisa foi mais complexa do que eu contei para vocês aqui, porque esse modelo criativo que eu acabei de citar, ele acabou sendo aplicado para cada subtítulo de cada capítulo. Tá? Então, a visão inicial do livro, ela serviu apenas como um incentivo para eu ir criando peça a peça, e, ao mesmo tempo, eu tive que ir pensando como é que eu ia integrar cada uma das peças numa obra. Por isso que acabou demorando tanto. Porque, às vezes, eu falava assim, olha, agora eu vou ter que tratar sobre código de conduta, então eu tinha que criar essa questão do código de conduta. E depois eu tinha que pensar onde é que eu encaixaria isso no resto do livro. Tá? Então, por isso que acabou demorando, de fato, demorou tanto para o livro sair do forno. Tá? Wagner, muito bacana essa questão do processo criativo, realmente eu acho que é muito particular, cada um tem o seu. E lá no começo você até falou um pouquinho também assim, eu tinha ideias no banho. E assim, é uma coisa que assim, eu e a Amanda, a gente acaba falando muito, que a gente também cria no banho. Até contando, assim, você já contou tantos causos, agora eu também vou contar uma aqui. A primeira live que eu fui fazer com a Amanda, ela falou assim, a gente tem que fazer uma chamada para essa live de uma forma diferente. Tem aí alguma ideia? Eu falei assim, peraí, deixa eu tomar um banho, que quando eu voltar do banho eu te conto. E de fato, você vai para o banho e aquele negócio sai. E é muito interessante. E eu até brinco que se você não cria durante o banho, então você não toma banho. Boa. Isso eu vou começar a usar, viu? Mas, ainda falando sobre... Você tem muitas histórias que são interessantíssimas. Então, eu queria que, por favor, conte mais algum desses causos, alguma dessas histórias, porque, com certeza, boa parte disso que você está conversando aqui com a gente é inédito e a gente gosta de saber exatamente aquilo que não foi falado em canto nenhum, que você não encontra em canto nenhum. Então, por favor, conte mais uma história que você acha que, puxa, isso eu nunca contei para ninguém, mas isso vale a pena falar porque as pessoas vão gostar de saber. Tá bom. Eu preciso pensar um pouco, porque existem muitas, né? Umas eu até posso contar, tem outras que eu não posso, tá? Mas então eu tenho que pensar bem aí. Mas outras você conta em off pra gente. A gente para de gravar e você conta só pra gente. Vou pensar no seu caso. Tem que fazer as listinhas. O Wagner é conhecido pelas listas. A gente fala assim, verdade, vamos falar sobre o pão. Aí ele, olha, eu fiz uma lista aqui com 14 itens sobre o pão. E o pior de tudo é que tem um desdobramento disso, né, Wagner? Normalmente, nas lives que você faz até com o Marcelo, você traz, trouxe aqui hoje 10 itens essenciais para você falar de canal de denúncia. Aí chega no quinto, olha, gente, agora a gente vai ter que fazer a live número 2, número 3, número 4, aí chega na 7ª, ele fala assim, não, vamos mudar o tópico, porque senão não acaba. É mais ou menos, né? Nessas lives a gente já está fizemos antes de ontem a live 7. Né? Nós começamos, eu fiz uma lista, depois de provocado, né? Vamos fazer os temas polêmicos, tal, né? Aí eu pensei um pouco, tal, fiz 20 tópicos. Falei, olha, 20 tópicos já são... Eu já estou com 35. Sim, a gente sabe de todas as lives, a gente esqueceu de comentar isso. Além de falar muito sobre o livro, James também notifica todos os grupos sobre a live, viu? Pessoal, a live vai começar já, manda um print, todo mundo corre para a live, se tiver livre, se já tiver saído do trabalho, porque ele fala do livro e das lives, né? Que agora são semanais, então... Eu acho que o que é interessante nesse caso é até assim, porque a gente vê que hoje a gente tem uma comunidade, né, de compliance muito bacana, as pessoas se ajudam muito, as pessoas têm buscado
conteúdo, buscado criar conteúdo. Esse nosso projeto mesmo veio justamente dessa conexão que a gente acabou criando. E no dia a dia eu gosto mesmo, eu criei um grupo de WhatsApp para isso, eventos de compliance. Então eu comecei divulgando live, divulgando curso, divulgando agora vaga de emprego. E assim, o mais legal é você poder ajudar. Depois você vê as pessoas dando feedback. Sim. Pô, cara, consegui a recolocação, ainda bem que você botou aquela vaga. Pô, legal, gostei da live que você indicou. Isso é muito bacana, porque quanto ao livro, por exemplo, a propaganda é sempre feita de uma forma assim, aquela história, né? O que é bom vende sozinho. As pessoas vão lá e falam, no boca a boca que você ganha. Né? Você não precisa chegar e botar um outdoor ali, como o livro do Wagner, porque as pessoas vão falando. Tudo bem que, se puder, né, a gente bota muito lá. Obrigado. Não, se puder falar, eu não vou ficar bravo, não. Muito obrigado. Mas desculpa ter cortado a pergunta da Luana sobre os causos. Não, mas olha, não foi até bom, acho que foi providencial, porque assim eu já pensei um pouquinho o que eu posso contar aqui. Mas, ó, quando eu comecei a fazer os primeiros rascunhos, né? Como eu disse, né, a ideia era construir algo assim bem enxuto, né, pequeno, ia ser um guia, né, e nessa época eu passei por uma cirurgia no joelho, resquício da minha vida de quando eu tentei ser atleta e não consegui, né, ali, tá. Mas esse é outro assunto para outra live aí também. Mas voltando para a cirurgia, nos 2 ou 3 dias que eu fiquei lá no hospital, eu não fiz outra coisa a não ser rascunhar e fazer desenho, né, com a prancheta, né? Aí coloquei os assuntos, conecta o 1 com o 7, daí o 2 com o 9, o 5 não cabia e tal, então fiz um monte de desenho. Depois, eu entrei naquele processo que eu comentei com vocês, né? De ir fazendo o esqueleto e tal. E nesse mesmo ano, tá? Então nesse mesmo ano, 2010 e 2011, eu passei por mais 2 cirurgias. Outra no joelho e mais uma no ombro. Resultado, eu acabei ficando amigo do médico, né? Porque de tanto que eu ia, né, ali. E num dos meus retornos, né, ali, eu estava na sala de espera e eu tinha que aproveitar cada minuto disponível, né? Então eu estava lá escrevendo os meus rascunhos, né, ali, e eu nem percebi ele me chamar. Eu estava tão compenetrado, tão concentrado, que ele precisou vir até mim, bateu no meu ombro aqui e quase teve que me arrastar para a sala, porque eu estava assim, eu tinha esquecido que eu estava lá praticamente no médico, né? Claro que ele quis saber o que era de tão importante, tão interessante, e aí eu passei para ele qual era a ideia. Olha, estou falando sobre compliance e tal, e o tema rendeu mais de 1 hora de conversa no consultório dele, tá? Ainda bem que eu era o último paciente, né? Que aí ia ter que ficar a gente esperando. Eu não sei o que a secretária dele deve ter pensado. Putz, esses caras não param de bater papo lá dentro, eu não consegui ir embora. Bom, mas... E aí ele me contou uma série de coisas da experiência dele, né? Com relação a coisas que tinham ligação com compliance, tá? Histórias relacionadas com a área da saúde, da vivência dele. Então foi muito bacana isso. E ele, por conhecer o dono da livraria da vila, tá, ele acabou facilitando a minha noite de autógrafos, né, que foi ocorrer 2 ou 3 anos depois desse episódio que eu acabei de contar para vocês, né? E na ocasião, na noite de autógrafos, ele e o irmão, que também é médico, estavam no primeiro lugar da fila. E assim eles ficaram com os meus 2 primeiros exemplares, tá? Então, além de um ortopedista assim, especialista de altíssimo nível, eu fiquei fã dele, né, pelo interesse pelas histórias, pelo assunto, pelo compliance, né, ali, pelas coisas que a gente conversou. Até o nome dele é Marcelo Filardi, do Einstein, né, mas é uma história assim que, para mim, foi bem importante aquilo que aconteceu. Então, hoje eu vou ficar só com essa, tá? Essa eu posso contar, mas essa é uma história em primeira mão, tá? Isso aí praticamente eu nunca contei isso para ninguém, tá? Aqui fica então registrado
a história inédita aqui no nosso... Aí você já contou, ainda agora você já contou um monte de história, né? Pulamos os tópicos aqui, na verdade, que você... sim. Se a Luana tivesse perguntado isso um pouquinho antes, não? Pois é, então. Mas, de toda forma, a curiosidade que eu sempre tive é... Cadê as 300 páginas? O que tem nessas 300 páginas que a gente está perdendo e que você está fazendo esse suspense aí? Olha, na verdade, quando eu reduzi de 800 para 500 páginas, eu não excluí nenhum tema. Não excluí nada. O que eu fiz foi enxugar, tá? Eu mexi assim nas redundâncias, eu mudei parágrafo por parágrafo, reescrevi a mesma coisa com menos palavras, tá? Como que eu... esse foi também um desafio, porque eu tinha que ser conciso, né? Se vocês nunca fizeram isso, eu acho que vocês já fizeram, mas se vocês nunca fizeram, talvez quem está nos ouvindo, que vai nos ouvir depois, é bastante difícil. E eu costumo dizer assim, se eu for escrever, se eu for contar o que eu fiz ontem de mais importante, tá? Talvez em 2 páginas eu escrevo 10 minutos. Mas se a minha missão fosse escrever em meia página, em vez de 10 minutos, eu vou levar 1 hora. Tá? Porque eu vou ter que ser conciso, e mais do que isso, eu vou precisar escolher o que importa, o que é essencial, o que eu vou deixar de fora, o que é supérfluo, mas isso na visão do leitor, não na minha. E aí dificulta muito a gente fazer a seleção do que fica e o que não fica. Então, antes de eu chegar nas 800 páginas, eu fiz uma seleção de temas. Tá? Então, antes de eu chegar nos 800, porque das 800 para os 500, não perdeu nada. Tá? E nessa fase, aí eu deixei coisas de fora. Tá? Se eu fosse incluir todos os assuntos, em vez de 800, ia ter 1.200 ou 1.500 páginas. Tá? Aí sim, nem a minha mãe ia querer ler o livro. Tá? Por isso, tem diversos temas que ficaram de fora. Quando eu bati o martelo, são esses tópicos. Tá? Então, eu deixei algumas coisas. Tá? Um deles, embora eu já tivesse aí material rascunhado, bastante material rascunhado, ele era relativo a como gerenciar o compliance fora do Brasil. Tá? Eu descrevia ali a minha experiência com diversos países da América Latina, como é implantar o compliance na Venezuela, na Colômbia, no Chile, na Argentina, México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, etc. Tá? E era basicamente uma aplicação do conteúdo desse livro, mas sob a perspectiva de outros países. Então, a distância física, o idioma, relacionamento com os líderes locais, como tratar a questão da diversidade cultural. Eu tinha inserido aí um tema muito espinhoso, né? O que eu tive de fazer na prática, porque eu era responsável da América Latina, né? Então, o que eu tive que fazer na prática para evitar rejeição, porque eu era um estrangeiro comandando o compliance lá na casa deles, dos outros países. Tá? Então, essa parte que ficou de fora, ela poderia ser, sim, muito útil para um compliance officer que tem uma função global. Um outro tema também que era bem complexo e eu tinha muita coisa assim semi-pronta já para deixar no livro, era o relacionamento do compliance officer com a chefia na casa matriz, que era o meu caso. Tá? Como é que eu ia adaptar essas coisas aqui no Brasil, as coisas que vinham de fora? Não dá simplesmente para fazer um copy-paste, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Isso não funciona. E tem muita coisa que a gente não pode aceitar. Vem da casa matriz, mas a gente tem que bater de frente. Falar, escuta, aqui no Brasil não funciona assim. Aqui no Brasil não é assim. Nós não devemos engolir tudo que vem de fora, porque nem tudo é o melhor. Né? Tinha coisas também de como escalar o tema, porque tem hora que o seu interlocutor da casa matriz não te dá espaço. Eu tive caso de falar assim, vai ser do jeito que eu estou falando aqui para o meu chefe, vai ser assim. Não, escalei o tema, subi. Né?
que falou, ó, aqui é diferente. Não adianta você que está sentado atrás da mesa, né, na sua escrivaninha, aí, no caso meu, na Alemanha, né, a 4 ou 5 horas de diferença, né, do nosso fuso, e vai querer impor uma coisa que eu sei que vai dar errado. Tá? Então, essa parte do livro também poderia ser muito válida para um compliance officer que atua numa multinacional. Tá? E eu tenho um terceiro tópico que também ficou fora, que era um conjunto de dicas sobre o relacionamento do compliance officer com a alta direção. Como é que a gente conquista a confiança dos executivos? Como que é atrair os membros da alta direção para que eles fossem adeptos e apoiadores do sistema de compliance? Como é que a gente constrói um clima agradável nesse campo sem criar uma batalha? Tá? E aí a ideia para fazer com que o compliance de fato prosperasse. Tá? Então, esses são 3 temas que eles estavam praticamente prontos, eles iriam para o livro, depois eu desisti de colocá-los, falar, não vai caber no livro. E depois que eu deixei esses 3 temas de fora, quando eu juntei tudo e deram 800 páginas, aí das 800 páginas eu fui para 500, mas aí eu já não tirei mais nada. Tá? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando você falou agora que eu juntei tudo, deu 800, eu pensei que fosse 800 só esses 3 temas. Eu arregalei o olho aqui agora, falei, meu Deus do céu, ainda tinha mais 800 disso. Mas eu não acho que daria menos de 800 esses 3 temas. Né? Uhum. São temas bem importantes, né? Eu divido com você a mesma dor, né, de você ter esse relacionamento com a casa matriz, ainda mais a casa matriz europeia, né? Eles são muito diretos, eles são muito, enfim, né? A gente tem que cumprir aquela regra e aquela coisa toda. E eu acho que seria muito sensacional ter um livro hoje, inclusive eu costumo abordar isso nos meus treinamentos e até quando a gente dá aula, sobre esse tema de você... como que você fala com a auto-administração, né? Como que a abordagem, inclusive até, por exemplo, vem um treinamento de fora, né? Então, como que a gente traz isso para a nossa realidade aqui? E aí, né, eu acho que a gente vai ter um lado B aí desse livro, vamos ter uma segunda edição, vamos ter esses complementos que são tão importantes? Essa pergunta não é muito fácil de responder, tá? Assim, material, ideias e conteúdo não faltam, tá? Só esses 3 assuntos eu acho que já dariam 2 livros inteiros, tá? Isso eu não tenho dúvida, tá? Eles até ficaram no meu radar no início e a intenção era de fato escrever, né? Apesar do trauma de ter levado tanto tempo para fazer esse livro, né? Na hora eu falei, meu Deus, eu não quero mais mexer com o livro, mas eles estavam no meu radar, inclusive tem muita coisa rascunhada para isso. Mas aí aconteceu o seguinte, quando eu saí da Siemens e eu fundei a Compliance Total, esses assuntos acabaram se transformando numa espécie de produtos e soluções para as empresas, para os meus clientes. E nós chamamos isso de coaching. Tá? Então eu faço esse coaching para clientes, principalmente para compliance officers novos, mas muitas vezes até compliance officers experientes, eles também utilizam esse produto nosso, né? Então isso acaba fazendo parte, não assim na totalidade, mas numa medida até certa, apropriada para cada caso, nos processos de implementação do sistema de compliance no cliente. E aí, de preparação para esse profissional para assumir uma gestão, né, na empresa. Então, por isso, eu não tenho intenção de usar esses 3 temas para colocar num livro futuro. Por outro lado, eu posso compartilhar com vocês uma curiosidade. Tá? Quando eu saí do hospital, após a minha primeira cirurgia, eu estava praticamente com esqueleto para 3 livros, né? Tá? Que não são aqueles 3 temas, hein? São outros. O primeiro esqueleto é esse livro, né? Que vocês conhecem. Então, estou aqui fazendo a minha propaganda do livro. Tá? Né?
E aquele esqueleto do primeiro livro tinha todos esses temas, né, que eu citei, ou todos os 500 páginas daqui, e mais aqueles 3 temas que eu citei, né? Então, na primeira versão do esqueleto, né? Tinha lá a relação com a América Latina, tinha a relação com a Casa Matriz e as dicas para a alta direção, tá? Mas, além desse pacote, eu tinha outros 2 livros, tá? Esquematizados aí. O segundo livro seria a forma como gerenciar o compliance e tornar o compliance efetivo depois que tudo estivesse implementado, tá? Ou seja, agora, com tudo pronto, o que é que eu tenho que fazer? Como que eu mantenho a chama acesa? Como é que eu melhoro? Como que eu asseguro a efetividade em todos os processos de compliance? Tá? Isso seria inédito, inclusive, hoje, porque eu continuo vendo pessoas se debatendo com o tema efetividade e mal sabem o que significa a palavra efetiva. Então, esse seria um livro de pelo menos umas 500 páginas, esse segundo livro aí. O terceiro, né? Esse seria um livro com os casos inusitados de compliance, tá? Curiosidades que aconteceram em investigações internas, nas denúncias bizarras que a gente recebeu, tá? Atitudes esquisitas das pessoas, o relacionamento meu com os compliance officers do mundo todo, porque eu tinha contato com 192 países, naqueles 8 anos que eu trabalhei na Siemens, eu tinha contato com todo mundo e eu trocava mensagem com todos e a gente, o que saía de bacana, de legal lá no Canadá, eu adaptava e fazia aqui no Brasil. O que saía de coisa bacana na Argentina, eu fazia aqui. O que saiu lá na Indonésia, eu punha para cá. Então, eu tinha contato com todo mundo e tem muita coisa para colocar aqui. E até o que a gente fala, né? Os causos de compliance, né? Certamente, se minha mãe ouvir isso aí, ela vai puxar meu olho. Causos? É casos, né? Tá bom. Então, mas na brincadeira aqui. Então, eu tinha muita coisa aí para colocar nesse terceiro livro. Então, eu saí lá do hospital com a ideia desses 3 livros. O meu grande problema é falta de tempo. Eu não tenho tempo para sentar e escrever, tá? Aliás, eu tenho agora, depois que esse tempo passou, então, olha, eu estou falando de 2010, tá? Da minha primeira cirurgia do joelho, tá? Aliás, 2010 não, foi em dezembro de 2009 que eu fiz a primeira cirurgia. Eu saí com esses 3 livros, só que de lá para cá surgiu um 4º tema, completamente inédito, tá? Coisa que eu nunca vi ninguém falando sobre isso do compliance. Talvez esse livro saia primeiro que os outros 2 que eu citei, tá? Mas como é uma novidade, eu não vou poder dar nenhuma dica para vocês, né? Se daqui uns 2 ou 3 anos eu desistir da ideia, aí eu conto para vocês do que se tratava, tá? Mas vamos fazer um combinado aqui, então. Nós seremos os primeiros a saber, então, quando você decidir, quando o livro estiver no forno. Ah, tá bom, tá bom. Né? Mas aí, assim, né? Eu não quero gerar nenhuma expectativa, né? Não quero afirmar nenhum isso, né? De novo, o meu problema é falta de tempo. Esse é o meu grande desafio. Eu não sei aí quando que essa situação vai se modificar para eu poder me dedicar. Eu já prometi para mim mesmo diversas vezes que o ano que vem vai ser diferente. E eu estou com dificuldade para conseguir fazer o ano que vem ser diferente daquilo que está sendo nos anos anteriores. Mas eu tenho, sim, em mente esse 4º livro. Esse será bem legal, tá? Melhor do que esses dois que eu comentei com vocês e melhor do que aqueles outros 3 temas que eu tirei da pauta, né? Por uma questão de business, né? Por uma questão profissional. Mas fica aqui, então, um compromisso com vocês, que se o livro for sair, aí vocês vão ficar sabendo. Se o livro não for sair e eu chegar à conclusão que, ó, desisto, não vou escrever mesmo, vocês vão ficar sabendo qual é o tema e eu conto para vocês.